E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o Renault Kwid na versão Zen, com motorização 1.0. Um carrinho que foi muito bem vendido e até hoje, e tem um bom custo-benefício dependendo do seu uso. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui no vídeo. E começando o vídeo já com uma polêmica, afinal, isso aqui é um SUV ou não é um SUV? Mas primeiro eu tenho que te fazer uma pergunta, o que é um SUV? De acordo com o Inmetro, o órgão que fiscaliza e regulamenta alguns carros e categorias aqui no Brasil, diz que para um carro ser SUV ele precisa ter 23 graus de ângulo de entrada e 20 de saída, e também 20 centímetros de vão livre. Isso é o que faz um carro ser SUV, tá certo? É claro que não. Isso aqui é um SUV? Não, é claro que não. Ele não tem aptidões off-road, não tem tração integral, não tem porte, não tem pneus, não tem nada adequado para esse tipo de uso. Mas é claro que o marketing da empresa ele vai se aproveitar da portaria, de todo isso que falam sobre os SUVs. Afinal, se for assim, o Stepway é um SUV, o CrossFox é um SUV, a HB20X é um SUV. E é claro que nenhum desses são SUVs de verdade. Começando aqui pela frente, eu e a mãe natureza, com esse monte de pássaro que não para de piar. Aqui a gente tem os faróis, como sempre, única parábola, não tem nada de LED, não temos farol auxiliar aqui, né, farol de milha. Aqui é tudo no plástico, não tem nenhum cromado, não tem absolutamente nada de detalhe aqui na frente, a não ser esse mínimo cromadinho aqui em volta da lanterna não, do pisca, né, da seta. Aqui a gente continua com todos esses detalhes pretos para dar uma cara mais off-road pro carro. Esse capô bem pequenininho. O esguicho é um só e a palheta também ela é única, ela não é dupla, que nem nos outros carros. Aqui o retrovisor também em plástico, não tem nenhum detalhe aqui em volta das janelas. Aqui também é em plástico, a maçaneta. Mas a gente tem também, pelo menos, esse design continua aqui em plástico, então dá uma cara mais parrudinha pro carro, esse adesivo aqui na lateral. Aí, ó, falei? Hoje eles curtiram aparecer na gravação. As rodinhas aqui são de 14 polegadas, 3 furos, isso foi criticado por muita gente. Pneus 165 70. Então é um pneuzinho bem pequenininho, é uma roda pequenininha, bem fino esse pneu. Então ele tem uma estabilidade um pouco diferente de um carro normal, isso a gente conversa quando estiver lá dentro. Mas lembrando que ele tem um bom ângulo de entrada, um bom ângulo de saída e entra, né, dentro dos conformes do que eu acabei de falar do Inmetro, que é o que caracteriza esse carro como um SUV, mesmo não sendo. Eles estão um pouco atrasados em relação a isso, eu diria, em geral, em outras categorias também de carro, porque eles dizem que algumas categorias são e não são. Mas beleza, então você não vai passar em buraco com ele e vai raspar de jeito nenhum, é um carro que não deixa raspar. Então aqui no meio também, dificilmente você vai raspar numa lombada, eu diria que é quase impossível, até o carro cheio. O maior problema do carro cheio é o desempenho. Você botar 5 pessoas, primeiro que elas vão ficar bem espremidas lá dentro e não vai andar muito bem não. Aqui debaixo do capô a gente tem, claro, a varetinha, inclusive pequena, fica aqui do lado. Não é como no Sandero, no Logan, que a gente tem os braços pantográficos, mas pelo menos a gente tem aqui uma manta térmica, acústica, que não resolve muita coisa, afinal ele é bem barulhento lá dentro. A gente vai falar também melhor disso quando estiver andando com o carro um pouco. Mas vamos lá, ao que interessa. Esse motor aqui é um motor 1.0 de 12 válvulas, que rende até 70 cavalos no etanol e 10 kg de torque. Na gasolina ele rende 66 cavalos. E é suficiente para fazer esse carro de 779 kg ser espertinho na cidade. Então, para um carro de uso urbano, ele é bem espertinho. Mas o 0 a 100 dele é bem elevado, quase 15 segundos. Então, de desempenho, realmente, ele não é o melhor carro. Mas para andar aqui na cidade, uma saída de farol, uma coisinha assim, ele tem uma primeira e uma segunda bem ajustada, então ele consegue ir bem rapidinho. De resto, ele tem um cofre razoavelmente grande, né? O motor é bem pequenininho, então sobra bastante espaço aqui. Isso imagino que para os mecânicos seja bom. Mas é um motorzinho pequeno, focado no consumo, né? Que também cumpre muito bem seu papel. A gente vai falar disso quando entrar lá.
mas ele tem um bom consumo realmente. Um carrinho para a cidade é ótimo. Já aqui na traseira do Kwid, a gente tem como primeiro destaque o porta-mala, que ou você abre com a chave, né? Aqui assim. Ou ali no painel também. No painel não, desculpa. Aqui no assoalho do lado do motorista, ó, você puxa uma alavanca e ele abre. São 290 litros, o que é um ponto positivo, afinal, para um carro desse tamanho, tem a mesma litragem do que um Gol ou perto de um HB20, então tem um espaço legal, até eles priorizaram bem aqui o porta-mala. Por dentro é bem forrado, por incrível que pareça. Aqui a gente tem a lata aparecendo no bocal de abertura, que também é bom, então você entra com facilidade com uma mala aqui. Embaixo a gente tem uma roda que é de aço, claro, como a de fora também, né? Tão duro calota. Mas o pneu é o mesmo pneu lá de fora, então não é aquele pneu provisório. Então você consegue rodar com mais segurança, com melhor estabilidade. Essa tampa aqui, ela dá uma travada muitas das vezes que você fecha o porta-mala. Então você vem aqui para fechar, ela fica nessa posição aqui, ó. E aí ele não fecha, tá vendo? Então você tem que vir e dar uma encostadinha maior. Só um detalhezinho de todo o Kwid. Acho que é o quarto Kwid que eu pego e todos foram assim. Aqui a gente tem o limpador traseiro, tem um desembaçador, tem aqui o jato de água, os logos Kwid e tudo. Na versão top é aqui que você aperta para poder abrir o porta-mala, não é na chave, mas nessa aqui com uma versão de entrada praticamente, tá só acima da Life, mas a Life é muito voltada a frotista, tudo, não a consumidor final. É dessa forma assim. Não tem sensor de estacionamento, também não tem câmera de ré, a gente não tem nenhuma assistência ao condutor para estacionar nem nada. Então aqui na traseira tudo bem limpo, a gente não tem detalhes, aqui tudo preto como vocês estão vendo, tudo. Pelo menos esse carro tá nessa cor bonita, chamada vermelho fogo, ela é uma cor metálica, então dá pra você ver uns flakezinhos, né, na pintura, bem bonito. Opa! Falar um pouco aqui do espaço traseiro. Bom, para começar, vocês viram que a porta é bem pequena, que o espaço aqui para você entrar é bem pequeno também. O espaço interno é bom? Não. Mas eu também não posso falar que ele é ruim, porque se você levar em consideração todo o tamanho, a proposta do carro, até que tá razoável, assim, tá bom. Eu sentando aqui, ó, banco ajustado para mim, lembrando que eu tenho 1,78 m, a gente tem aqui uns 4 dedos. Então, eu não tô no maior conforto, até porque minha canela fica pegando na parte de baixo do banco aqui, então não tem muita área aqui no pé. E essa janelinha é bem pequena, eu fico um pouco claustrofóbico aqui. É bem pequenininho mesmo, parece estar num aviãozinho. Mas não é ruim o espaço, no geral, aqui pro joelho. Agora, lateralmente é impossível 5 pessoas andarem aqui no banco de trás. 5 pessoas com um porte que nem o meu, que já não é tão grande. Mas pegar 5 pessoas maiorzinhas, 2 lá na frente, mas principalmente 3 aqui atrás, é impossível. Mas se for uma criança, né, uma pessoa que sim, talvez até role. Mas o banco pelo menos ele é confortável, né? Ele tem um desenho bonitinho, ele é todo xadrez. Aqui também lembrando que o banco ele é inteiriço, né? Você não tem o encosto de cabeça separado. Aqui não tem a alça PQP. A porta ela é bem fininha, tem um aspecto um pouco frágil. Inclusive tem isso aqui que faz tempo que eu não vejo nenhum carro. Mas é tudo plástico, claro, né? Se até a Toro era tudo plástico, aqui não seria diferente. Mas aqui, em contrapartida, não tem nenhum detalhe, sem ser preto. Até a alça, ela é de plástico. A gente tem parafuso aparecendo. E aqui atrás, é na manivelinha. Nada de vidro elétrico. É uma manivelinha um pouco dura, eu diria, para subir. Que é realmente uma sensação um pouco apertada. A gente pelo menos tem, né, todos os itens de segurança, que são os 3 encostos de cabeça, tem cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Pelo menos esse aqui, ele é realmente, o cinto não é igual a alguns outros carros da Renault, que você tira do teto, tem que encaixar de um lado e de outro, é a maior confusão isso, na minha opinião. Aqui, o encosto de cabeça é igual,
mesmo que provavelmente não vá ninguém aqui no meio, porque é realmente bem pequeno, é bem estreito mesmo. Mas tem. Então a gente tem Isofix, aqui atrás tá legal em relação a isso. O túnel central é quase inexistente, né? Então a gente não tem nenhuma elevação, praticamente ele é quase plano, ainda bem. Então se for um caso de um dia levar alguém, mesmo que bem aberto aqui no meio, as pernas da pessoa não precisam ficar abertas assim pro lado. Mas não tem nenhuma saída de ar, não tem nenhuma tomada 12 volts, nenhuma saída USB, não tem nada, nenhum porta-copo que seja. É só um plástico ali e já junta com a parte do console onde tem um freio de mão. Bom, e já aqui na parte da frente, né, do Kwid, a gente pode ver que segue lá atrás, como lá atrás, o acabamento. Então a gente não tem nenhum detalhe em nenhuma outra cor que não seja preta, não seja direto no plástico. Só que em texturas diferentes, né? Aqui tem uma textura legal, pelo menos. Mas a gente não tem nenhum puxador aqui, é realmente igual lá atrás esse aqui, que tem um parafuso aparecendo. Pelo menos a gente tem um espaço bem grande aqui na lateral, né? A gente não tem vidros elétricos aqui, eles ficam posicionados aqui no meio do painel, para economizar um pouco de custo também, né? Para não ter que passar chicote para lá. O lado bom é que fica um espaço bem grande aqui, então você tem um espaço muito bom para a perna, como ele é um carro estreito. Então isso ajuda você a não ficar tão claustrofóbico aqui dentro, na parte da frente também. O seu volante é pequenininho, mas tem uma pegada legal, uma empunhadura legal. Ele tem pelo menos esse detalhezinho prateado aqui, mas de resto ele é todo de borracha, não tem nenhum tipo de superfície de couro, nenhum revestimento. E ele é elétrico, então esse é o lado bom. Ele é bem levinho, para manobras é realmente muito bom. Aqui a haste de seta normal, farol só tem as duas posições, ligado, lanterna desligado. Limpador de para-brisa, claro, que não é automático. O único detalhe que a gente tem é esse prateadinho aqui no painel, em volta de onde fica o rádio, porque não tem nem multimídia, é um rádio mesmo. Então, o único ponto positivo aqui da frente que eu diria é o espaço aqui na perna, é bem ampla essa parte aqui. Mas o resto não seria um ponto negativo também, mas eu não diria que é uma coisa positiva, só é talvez um pouco neutro. Aqui a manopla, ela também é toda de borracha, tem bons engates até, não são os melhores engates que você já vai ter visto, mas está bem justo mesmo para um carrinho desse, barato, entre aspas, né, de baixo custo, tudo, tá dentro. Lembrando que a gente também não tem nem ajuste de volante, nem de altura do banco, é só o ajuste de correr. Então, você não consegue achar a melhor condução possível, mas por incrível que pareça, ele já te encaixa um pouquinho no carro. Então, por mais que não tenham esses ajustes, eu não me sinto torto. Então, muitas pessoas que eu já vi andar nesse carro também dizem que também se sentem acolhidas, vamos dizer assim, né, pelo carro. Você consegue ficar bem certinho. O que me incomoda também é que aqui no pé, do lado esquerdo, ele não tem um apoio de pé igual os outros carros têm. Ele fica direto na caixa de roda. Então, às vezes, você solta a embreagem, você quer descansar o pé, não tem onde colocar. Então, você tem que ficar com o pé pra cá. E a perna cansa. Como esse banco é baixo, fica esse espaço aqui, deixa a perna talvez um pouco dolorida. Num trânsito pesado, muito tempo assim. Se por pouco tempo já me cansou um pouco, talvez canse numa viagem mais estressante, uma coisa do tipo. Normalmente eu mostro pra vocês o que o carro tem. Nesse caso aqui eu vou mostrar o que não tem. É que no caso a gente não tem conta-giros, a gente só tem um velocímetro. Aqui, como vocês podem ver, esse computador de bordo, a gente tem a marcação de combustível ao redor. E normalmente os carros da Renault são aqui, que você aperta, ele muda ali. Nesse caso aqui, é essa varetinha aqui, ó, esse palitinho que você aperta e a gente consegue ver as informações. Como vocês podem ver, só tem duas, ou seja, um trip e o total, né, quilometragem total do carro. Ou seja, a gente não consegue saber médias de consumo, nem nada do tipo. Aqui na frente é rádio, a gente não tem nenhum sistema Bluetooth de multimídia, né, porque a gente tem Bluetooth no rádio, que pelo menos dá para ouvir uma musiquinha. A gente tem aqui auxiliar, entradinha USB. O som dele é bem ruim, eu vou ser sincero, talvez seja um dos piores sons, mas dá para levar em consideração que é um carro bem de entrada, né? São duas caixas de som
um desse lado e aqui também. A gente não tem caixa de som na porta, nem na frente, nem atrás, mas pelo menos a gente tem uma musiquinha aqui. É fácil até de mexer nessa multimídia, né? Para você conectar com áudio, com Bluetooth, você vai conectando, vai mexendo por aqui. Ela é até que intuitiva. Aqui os comandos do vidro, que não é um toque, você tem que manter apertado. Travamento e destravamento do carro, pisca-alerta, desembaçador traseiro. Aqui pelo menos a gente tem ar-condicionado, né? Óbvio que não é digital, mas tem. Então aqui a gente consegue controlar as zonas. Os botões são um pouco sensíveis, mas a gente tem pelo menos. Aqui no meio a gente tem um porta-copo bem grande, tomada 12 volts, um desenho do Kwid, isso bem legalzinho. Aqui não sei o que seria aqui, mas a gente não tem nada. Talvez fosse entrada USB e alguma outra versão, não me lembro. Aqui a gente tem um espaço pequenininho, também dá para colocar um celular para tripé aqui quando a garrafa estiver alocada ali. A manopla, que a gente tem esse revestimento aqui, bem simples. O freio de mão, que é do tipo convencional, claro, e um espacinho aqui, pelo menos. Ali segue como o resto todo, né? A gente pode ver que os bancos não tem alça PQT aqui na frente também, nem para o motorista nem para o passageiro. Aqui é bem simples também, não tem luz, tem só o espelhinho, não tem nada para tampar. É bem simples também, isso aqui é bem fininho, bem frágil. Aqui uma luz só, bem simples. Retrovisor é claro que não é fotocrômico, bem simples também. Aqui a gente tem só essa alça aqui para poder prender documento, alguma coisa assim, porque também não tem espelhinho, não tem nada. O tecido do teto também é bem simples. Então, no geral, é um carro bem simples. Aqui o tapete também mostrando, tapete borracha. O porta-luva dele também é simples, não tem iluminação, mas ele é bem profundo, ele é bem grandão. Então, pelo menos, a gente tem esse ponto positivo. Mas ele é um carro voltado para custo, né? Tanto por parte da fabricante, por parte do consumidor. Então, é um carro com foco na cidade, para te levar do ponto A ao ponto B, sem preocupações com muitos itens de conforto. A gente vai falar melhor disso já já, quando a gente estiver andando, que eu vou contar um pouco da proposta desse carro e por que ele vale a pena ainda hoje, e por que você deveria talvez comprar um carro mesmo sem multimídia ou sem itens de luxo, como por exemplo um retrovisor elétrico, como esse aqui no palitinho, tacômetro. Se isso tudo importa na hora de comprar um carro, se você deve comprar uma versão acima dessa ou se essa vale a pena. Mas afinal, qual que é a do Kwid? Vou te contar agora, dando uma volta nele, para mostrar mais como ele é na prática, andando, dirigindo. Porque o Kwid, ele é um carro mais racional, não muito emocional, mas racional no ponto de ser um carro que te leva de um lugar para o outro e cumpre a função dele com isso. Se você é uma pessoa que quer um carro que tenha muitos mimos, muitos detalhes, esse não é seu carro. Mas se você é uma pessoa que vou para a faculdade só, vou para o trabalho que é perto, não precisa de muito, é um carro pensado totalmente em mobilidade, esse carro aqui é muito bom. Porque por mais que ele seja 1.0 tudo, ele é espertinho. Então você anda de boa com ele. Ele tem ar-condicionado, a direção elétrica dele é bem confortável. Então você consegue ter um consumo legal de combustível, um certo conforto. Claro, a suspensão dele, ela é um pouco firme. Não é a suspensão mais leve e confortável que tem, mas não é ruim não, tá longe de ser ruim. E você vai passar por todo buraquinho. Você não vai deixar o carro raspar. Então, assim, ele tem essas vantagens. Qual que é a questão? Esse carro hoje está partindo de R$54 mil. Mais 1.500 mais ou menos dessa cor vermelho. Vai sair 55 mil, depende aí da sua região. Então qual que é o lance? A Intense, que é um acima desse, está custando 57. Então, você contando sem a cor, é uma diferença muito pequena de preço. Se você tem essa diferença, se você pode gastar essa diferença,
eu aconselho que você ganhe multimídia, os retrovisores vão ser elétricos, você vai ter a câmera de ré, o acabamento aqui vai ter um ou outro detalhezinho mais bonitinho, aqui ele vai ficar branco, aqui a manopla também, e alguns detalhes como o Android Auto e Apple CarPlay. É bem útil caso você queira usar um GPS e não queira ficar com o celular aqui na tela, por uma diferença de quanto aí? De R$3.000, dependendo da cor que você for escolher, né? Tudo depende disso. Se for acrescentar cor, sai mais 1.500. Mas eu acho que vale a pena o upgrade. O que talvez não valha tanto assim é com o Outsider, né? O Outsider tá 60 mil, mais a cor, tudo, você vai pagar uns 62, né? Uns quebrados aí. Aí já quase dá R$10.000 de diferença, por uma diferença... Lógico que vai ter a multimídia tudo, mas a diferença do Intense pro Outsider é mais estético. É o mais bonitinho também, sejamos sinceros. É o mais acabadinho, de bem acabado, que eu digo. Mas o Intense já cumpre legal o seu papel. Esse aqui é o carro para quem realmente não precisa de muitos detalhes e quer um carro para andar no dia a dia. Então, para que ele é bom? Para você que faz aplicativo, viagem por aplicativo, então Uber 99, Cabify, seja aí qual for a plataforma. Para carro de locadora, ele é muito legal, porque é um carrinho assim, a pessoa precisa de um carro por um dia, 2 dias, só para ir ali e aqui e tudo, a pessoa quer economizar combustível, esse carro também é ótimo. O único ruim, se você vai fazer Uber, por exemplo, com esse carro, é o espaço do porta-mala, o espaço traseiro no caso de precisar ir 3 pessoas lá atrás, né? Ou se você vai fazer uma viagem para o aeroporto, por exemplo, não vai caber muita mala. Mas um dos vídeos que eu postei aqui sobre o Logan, falando que ele é um carro bom para fazer isso, ele tem um custo muito mais elevado do que esse aqui, né? O Logan tá a mais de R$80.000. Então, pela diferença de preço, ainda compensa esse aqui, claro. O Logan ainda vai ter sensor de estacionamento, vai ter a multimídia, tudo, mas não é nada que justifique um preço tão maior se você está procurando um carro para essa utilidade. Ir para lá e para cá e fazer viagens por aplicativo. Então, é um carrinho que particularmente eu gosto. Eu acho que ele tem suas vantagens, claro, tem desvantagens, como por exemplo o ruído interno, né? O isolamento dele não é muito bom, porque tem uma borracha aqui só, o vidro é bem fino, então passa muito ruído aqui. É um motor barulhento, sejamos sinceros, e ele é muito áspero, então você sente muito na embreagem, nos pedais. É um carro que treme bastante, ele treme bastante mesmo, assim, em primeira, você vai numa subida, um negócio do tipo, para algumas pessoas pode ser que incomode. Então, essa é a parte mais desconfortável do carro. Mas de resto, ele não perde nada para os carros populares. Populares não, porque a gente não tem mais carro popular, né? Mas para os carros de entrada das montadoras. O que ele fica devendo também é freio a disco nas 4 rodas, né? Infelizmente ele só tem nas rodas dianteiras. Mas como ele é um carro leve, então eu só acho que eles tinham que acertar um pouco mais a questão do freio, mesmo que seja só na dianteira. Ele não é um carro que freia muito bem. Não é ruim também, mas poderia ser melhor, eu acho. Tem carros mais pesados que também só tem freio a disco na dianteira e que freia melhor do que esse aqui. Então, eu acho que talvez um pouquinho mais de cuidado ali seria legal, por uma questão de segurança mesmo. E falando de segurança, inclusive ele tem 2 airbags dianteiros, né, como manda a lei, mas ele também tem 2 laterais. Então aqui no banco tem a fitinha escrita airbag. Então, legal. Dá pra você ter uma boa segurança até nesse carro. Tô pegando aqui agora a Anchieta para falar um pouco mais sobre o desempenho dele na estrada, né, sobre retomadas e tudo. E o principal, que eu acho que é o que eu diria sobre esse carro, que é o maior ponto positivo dele, que é o consumo. Então, aqui, por exemplo, eu tô subindo de quarta e tá indo tranquilo. Tudo bem, tô sozinho no carro, né? É um carro bem leve, mas o motor dá conta. Lembrando que o ar-condicionado está ligado, inclusive o arzinho gela, né? Então
tem esse conforto. Tem carro que o ar demora para gelar ou não gela. Esse ar aqui é bacana, você consegue controlar aqui a temperatura. Claro que não digitalmente, né? É aqui no botãozinho, mas tá tranquilo. Aqui ó, você andando tranquilinho de quinta, ele vai normal. Se você precisar fazer uma retomada, botar uma quarta, por exemplo, e pisar, ó, não vai. Tudo bem, eu tô com o ar-condicionado ligado, mas eu imagino que qualquer um que vai andar numa rodovia, fazer uma viagem, vai andar com o ar ligado boa parte do trecho. E mesmo com o ar desligado, por exemplo, aqui ó, desliguei o ar, pisei, não, um pouco mais, tem uma diferença, mas é muito pequena, muito pequena. Então assim, se você tá numa pista simples, tem um caminhão na sua frente, você quer fazer uma ultrapassagem, cuidado. Não é um carro que tem um desempenho tão forte para você ficar fazendo ultrapassagem ou andar rápido na estrada. É um carro muito focado para a cidade, principalmente para a cidade. Então as pessoas têm que ver para que o carro serve. Você que talvez esteja interessado num desse, ver qual a utilidade dele, né? E se isso encaixa com o seu uso, porque eu costumo dizer que não tem carro ruim, carro perfeito. Cada carro é feito para um uso diferente. Eu acho que para uma proposta urbana, para alguém que, por exemplo, quer dar para o seu filho um primeiro carro, esse carro aqui é ótimo, é ótimo. É um carro fácil de dirigir, ele é dócil, ele permite erros, né? Não é um carro que fica dando tranco nem nada. E vai ter uma manutenção bem barata, bem em conta. E o consumo de combustível. Esse carro faz mais de 10 km por litro no etanol na cidade. Faz 10,5 mais ou menos. Uma pena que a gente não consegue ver aqui, porque esse computador de bordo não mostra qual é a média que ele está fazendo. Então teria que fazer a média na bomba. Mas como eu já peguei outras vezes, mais 3 vezes Kwid, e já andei bastante com eles, então eu tenho uma ideia boa para poder falar para vocês a respeito de consumo. Ele é bem econômico mesmo, né? Ele tem um econômetro ali, fica uma faixa verde. Se você pisa, ele vai ficando laranja, ficando vermelho, mostrando que você está consumindo mais combustível do que você poderia, que deveria, né? Então, na estrada ele vai fazer uma média de 14 km por litro, isso no etanol. Na gasolina, a média declarada é de 10,8, mas ele faz mais, sim. Com certeza faz mais. E na estrada, então, vai longe. Se você andar tranquilo, pé leve, tudo, gasolina, 100 por hora ali, você consegue fazer uma média aí de mais de 16 km por litro, 18. Vai do motorista. Agora, na estrada também, voltando a falar disso, a direção dele é elétrica, né? E é predominantemente ajustada para cidade. Na estrada ela fica realmente um pouco boba, ela chega a ser um pouco leve demais. E por conta dos pneus serem finos, a estabilidade não é das melhores. Então assim, bate qualquer ventinho no carro, quando você passa lá de um caminhão, por exemplo, você consegue perceber muita diferença. Ele dá umas jogadas pro lado, assim. E ele tem um jogo aqui, ó, que se você faz assim no volante, ele não faz absolutamente nada no carro. Ele não mexe 1 centímetro. E isso na estrada não vai sendo muito progressivo, né? Ele não vai ficando mais rígido. Não, ele continua igual. Então, não é perigoso, nada do tipo. Mas se você é uma pessoa que gosta, assim, ser um pouco mais arisco no trânsito, tome um pouquinho de cuidado, porque é um carro feito para você andar de boa. Não é um carro feito para você ter performance, correr, fazer curva. Por mais que ele seja elevado e tenha uma tendência a rolar mais nas curvas, ele tem um chão bom até na cidade, tudo, você vai fazer as curvinhas assim, você não fica indo pro lado e tal. É de boa mesmo. Mas assim, dentro do limite, né? Então, resumindo tudo que eu disse, é um carro, exatamente esse aqui, né? Nessa versão, é feita para quem quer mobilidade. Precisa ir do ponto A ao ponto B. Ponto. Tem a musiquinha, tem ar-condicionado, tal, mas não tem itens que faz um carro melhor, né? O que as pessoas gostem de usar, estão acostumadas, como sensor, uma câmera de ré, uma multimídia, Android Auto, Apple CarPlay, aqui elétrico e tal. Se você gosta desses itens, paga um pouquinho a mais, 3, 4 mil reais, e leva o Intense.
compensa muito mais, porque se fosse poucos detalhes ainda, mas não são tão poucos detalhes, são detalhes razoáveis, eu diria. Então eu acho que vale mais a pena. É caro? Sim, é caro, é bem caro. Só que dentro do mercado hoje e os preços que as montadoras estão praticando, é cada vez mais difícil você comprar um carro zero. E não querendo, né, puxar saco do lado de nenhuma montadora, mas o Kwid até que tem um custo-benefício legal. Se você for ver perto dos seus concorrentes, ele ainda, o Intense, por exemplo, custa mais barato do que alguns concorrentes mais caros, maiores, né? Como o HB20, né? Até o próprio Sandero. E é completo. É pequenininho, tudo, mas se você não precisa de espaço, não precisa de um porta-mala gigante, esse carrinho aqui é show de bola. Então, ele está inserido com um preço bacana até dentro do mercado. É um carro que tem uma revenda legal também até, né? É um carro que vendeu bastante até hoje. Hoje ele está um pouquinho mais lá embaixo na lista, no top 10, mas ainda está bem colocado. Mês a mês ele vai se alterando, tem meses que ele vende mais, meses ele vende menos. Mas no geral é um carro que fez sucesso aqui, né? Você vê bastante pela rua. É bem difícil sair na rua e não ver um Kwid, pelo menos aqui em São Paulo, região metropolitana, você vê bastante na rua. Então, um carrinho com manutenção baixa, econômico, vou te levar pra lá e pra cá. Quer conforto? Pega um Intense. Quer design? Pega o Outsider. Quer economia realmente e um carro zero? Compra um desse daqui. Tudo bem, vai ter aquela galera que vai falar, mas com preço desse eu compro uma Mercedes-Benz Classe C 2011. Mas, sabe, eu costumo nem dar bola direito pra quem fala isso, porque são dois mundos totalmente diferentes, são manutenções diferentes. Então, você vai comprar um carro daquele, seja feliz, mas você vai ter muito mais dor de cabeça comprando desse. Tem muita gente que quer comprar um carro zero, por mais que seja simples, quer comprar um carro zero. Então, para um carro 0 km, esse aqui hoje tá ótimo. Então, me diz aí o que você achou do carro, né? Se você gosta, não gosta, compraria ou não compraria. E eu vou ficando por aqui. Vai lá, caminhão, vai lá. E eu vou ficando por aqui. Segue no Insta, @alvolantetv. Vídeos novos toda semana. Coloca lá qual carro vocês gostariam de ver aqui no canal, gostasse que eu avaliasse, né? Dá um feedback se vocês acham que os vídeos estão melhorando, piorando, o que eu poderia falar, ou se alguma coisa anda incomodando. Quero saber de vocês. Beleza? Fico por aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho de notificação. Toda vez que eu colocar um vídeo novo lá, você vai ser notificado. E até a próxima.